Nossa, olha a diferença. Oi, galera. E aí, gente? Gente, hoje... Bom, eu posso dizer que eu trouxe a minha ilustríssima amiga, porque em tese esse é o meu vídeo. E ela me mandou mensagem, tipo, meia hora atrás. Grava comigo. Exato. Então, assim, digamos que rola uma troca de favores por trás dos bastidores no Cabeceira e provavelmente eu vou ficar devendo um favor pra minha amiga Lívia no futuro. Sim. Mas hoje nós estamos aqui pra falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que a gente ainda nunca tinha tocado, assim, no Cabeceira, né? E que é um assunto, eu acho que de utilidade pública. Por quê? Porque como você viu aqui no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o início da nossa carreira, digamos assim, ou como você pode iniciar a sua carreira na literatura estrangeira. Lendo em na outra língua original, isso. né? A gente vai falar sobre essa polêmica também de língua original versus a tradução pra outra língua. Então, seja bem-vindo. Aqui a gente vai compartilhar um pouco das dicas que a gente pensa que pode te ajudar nessa jornada na leitura de livros de outro idioma e algumas experiências nossas que deram ou que não deram certo, mas que a gente acha que de alguma maneira pode ser útil. É isso. Tem alguma coisa pra falar? Não, só vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é dicas práticas, né? Comece por um tópico que você gosta. Pegue um livro, assim, de algum tópico que você já tem algum interesse na sua língua mãe, no caso, português. Se você tá assistindo esse vídeo, eu acho que a sua língua mãe é português. A gente tava comentando aqui, né, que se eu fosse ler um livro sobre, sei lá, filmagem, ou sobre cinema, sobre qualquer literatura médica, qualquer outra coisa que não seja a minha área de domínio, que hoje é a psicologia, eu provavelmente absorveria muito pouco daquilo, justamente porque eu não tenho aquele vocabulário nem em português. Então não faria sentido. É algo que você já tem um domínio em português, que você já vai saber essas palavras-chave. Sabe aquelas palavras que tem só naquele assunto, né? A Gi sempre conta a história de quando ela começou a ler um livro que tinha todo um vocabulário sobre pesca. Que é o Velho Mar. Exato. E assim, não entendeu nada. Gente, eu lembro que eu me senti, tipo, muito... Eu me senti muito burrinha, assim, sabe? em inglês. E eu já falava bem, assim, sabe? E eu lembro de ler e falar, cara, eu não tô entendendo nada. E ainda era sobre um tipo de pesca específico, que eu nem sei. E agora eu aprendi vocabulário de pesca em inglês e eu não sei dizer em português. Mas é que era, tipo, um trem de pesca, assim, de girar a linha. A linha e, tipo, pescar assim, sabe? Não de... Ai, gente, enfim. Por isso que a gente tá falando. Comece por uma coisa que você sabe o que é, sabe? Que você tem familiaridade. Inclusive, porque se você começar do jeito que eu comecei, pode ser que, inclusive, você crie uma barreira, assim, em ler livros de outra língua, né? Ou com aquele livro que poderia ser o livro pra você, e aí você não vai gostar da sua experiência porque ela te deu muito trabalho. E ainda no tópico de familiaridade, né? Coisas que você já sabe, Isso. Já leu ou já conhece a história. Então, livros que você já teve algum contato anteriormente, né? Esse seria talvez o tópico 2. Esses dois tópicos falam muito sobre sobre familiaridade, sobre ter um conhecimento prévio, sobre ser uma área de conforto, digamos assim, pra você. E aí, gente, eu tô me perdendo muito hoje. É que eu reparei que eu tava olhando pra tela e não pra lente. Mas... Amém, ninguém vai perceber isso, não. Gente, se eu tiver meio vesga... Mas, enfim, o que a gente tava falando é de, por exemplo, você ler ou livros que você já leu em português, que você teve uma facilidade pra ler em português também, né? Acho que isso é importante, porque você vai, sei lá, vou querer ler Machado de Assis em inglês, não faz o menor sentido. Eu tava falando, tipo, Chesterton. Cara, a menos que você seja um quase nativo, eu não recomendaria que você lesse as obras de Chesterton em inglês. Porque em português a gente já não entende muita coisa. Exatamente. Mas você pode, então, ler histórias, livros que você já tenha familiaridade em português. Às vezes você nem lê o livro, mas às vezes é um livro que teve adaptação de um filme e você já assistiu o filme, então você já sabe quem são os personagens. Ou que você já ouviu as pessoas comentarem ou aquele livro isso. que todo mundo sabe a história, tem no imaginário de todo mundo. Eu acho que é um jeito mais fácil, assim, né? De você não errar na escolha. A gente tava pensando sobre isso, né? Se você é cristão e você tem conhecimento da Bíblia, né? Se você é cristão, acho que você deveria ter, inclusive. Mas, enfim,
é um ótimo caminho você começar a fazer a leitura da Bíblia em inglês, né? Então pegar passagens que você já conhece em português e talvez ler em português primeiro, ler em inglês depois. E hoje em dia tem, inclusive na Bíblia que eu uso no aplicativo, você pode clicar assim no texto e mudar e tipo, comparar com outras versões, e aí você coloca outras versões em português, que aí é meio que traduzido, né? E tem versões da Bíblia que são mais simples de ler em inglês, então no vídeo que eu fiz sobre leitura bíblica em 30 dias eu indiquei a NLT, que é a New Living Translation, que seria a análogo da NVT, né? E que é uma tradução muito simples, né? As palavras do dia a dia, tem uma adaptação de palavras em relação ao contexto, as unidades de medida, enfim. É um vocabulário bem acessível, assim, não tive dificuldade. E uma grande questão: não julgue o livro, a facilidade ou o nível de dificuldade de um livro por causa do tamanho dele. Então, é claro que existe uma probabilidade maior de livros menores serem mais fáceis, mas não necessariamente. Então, volto a resgatar a minha trágica experiência com o Velho Mar. O Velho Mar. Mesmo que Chesterton que a gente tava falando. Exato, também. né? Tipo, são livros muito pequenininhos, mas são livros, ou, né, no caso do Chesterton, um livro muito denso, né, em termos de raciocínio, da construção dos argumentos, e não tanto de vocabulário, porque o Chesterton usa um vocabulário bem simples, assim, pelo menos em português. E o outro, que é o Velho Mar, é um vocabulário complexo, porque é de um nicho específico, embora ele seja muito simples em termos de construção. Sim. Então, e os dois são pequenos. Por isso que a gente tá resgatando mais uma vez. Tenha um conhecimento prévio sobre aquele autor, sobre aquela história. Isso vai te ajudar muito na leitura. Outra coisa que a gente tava conversando é sobre você escolher bem o gênero. Então, se você vai ler uma história, não quero ler livros técnicos, não quero ler artigos, quero ler uma história. Então, escolha bem o gênero que você vai ler. Eu tava pensando agora, imagina, tipo, você começar a sua leitura a ler livros em literatura estrangeira, poesia. Nossa. Gente, não a gente vai não rolar. entende nem em português, Não às vezes, vai rolar. poesia. Tipo, e normalmente a poesia, as palavras são um pouco mais complexas porque tem toda uma estrutura, assim, que precisa fazer sentido, né? A escolha das palavras é muito minuciosa. Eu não indicaria, assim, por exemplo, sabe? Então, você tem que ter um raciocínio. Tipo assim, você tem que entender o jeito de pensar daquela pessoa. E provavelmente aquela pessoa pensava em outra língua. Você pensa em português, entendeu? E tem isso, né? Então a leitura em outra língua não é uma mera decodificação de palavras. Não é uma né? tradução. É tipo simultânea. assim, você pensar naquela língua enquanto você lê. Esse talvez seja um dos maiores desafios, assim, né? Eu acho que, inclusive, falando aqui, tipo, então qual gênero eu começo? A gente nem falou sobre isso, mas eu acho que talvez seja um bom gênero, se você não tem um preconceito, começar por literatura infantil, infanto-juvenil. Sim, eu acho. Né? Porque vão ter palavras mais básicas, palavras de dia a dia que crianças entendem. Então você também vai entender. Sim. Ou pelo menos vai ser mais fácil. Mas eu acho. Eu falo, inclusive, que aprender um novo idioma é basicamente ser alfabetizado de novo. Sim. Então, se a gente tá falando sobre ser alfabetizado de novo, a gente precisa entender que a gente não vai começar na leitura de literatura estrangeira no mesmo nível que a gente já lê na nossa língua mãe, né? Isso seria muita inocência da nossa parte. Então, acho que é um ótimo conselho, assim. Fiquei pensando também, talvez, em crônicas, porque normalmente é um gênero mais fácil, assim, né? Que tem um tom lúdico, é uma história mais curta, normalmente o vocabulário também é um vocabulário mais concreto, mais acessível. Sim. Então talvez seja um caminho também. E tava pensando no gênero cristão mesmo. Tipo, se você, mais uma vez, é cristão, acho que a literatura cristã tem uma tendência de ser uma literatura mais tranquila. Eu tô generalizando muito, né? Porque aí se a gente pega um Timothy Keller, um C.S. Lewis, um Chesterton, aí a gente tá falando... Mas, enfim, livros com um tom mais devocional, eu quero dizer. Sabe? Então, livros que tem uma questão mais reflexiva sobre a vida... ou sobre uma temática específica, sobre o amor de Deus, sobre jejum, sobre o sobrenatural, tipo essas coisas assim, sabe? Porque é um vocabulário que provavelmente você já conhece. E em português, exato. E tipo, é uma leitura que não pode não ser tão profunda se você souber escolher o livro. Que a gente falou no começo do vídeo também. Eu nunca tive essa experiência. Não, tive sim.
Eu fiz uma coisa, eu fiz isso e não foi legal. Mas, tipo assim, ao invés de você ler na língua original que aquele texto foi escrito, Sim. você lê numa tradução pra outra língua ainda. Eu tenho um livro do Gabriel Garcia Marques que eu nem sei o nome nem em espanhol, nem em português. Mas é sobre... A tradução em inglês seria, tipo assim, o amor, demônios e não sei o quê. Foi uma tradução bem diferente. O título é bem diferente. Já exemplificando o fato de que uma tradução, né, tipo, 2 línguas depois fica muito diferente. Então já mudou. Deixa eu voltar um pouco atrás. Gabriel Garcia Marques, espanhol, originalmente, a língua, né? Do autor. E aí, então, eu ganhei esse livro em inglês e a minha língua mãe é português. Então, pra mim, mudou 2 vezes, né? Mudou do espanhol pro inglês e aí do inglês pro português pra voltar pra eu traduzir do inglês pra mim. Então, eu tava falando até pra Lil que eu fiquei muito resistente, eu nem comecei a ler esse livro, justamente porque eu acho que vai ser um livro muito difícil de ler por conta das questões de tradução. Se algum dia eu ler ele, eu volto aqui pra contar a história pra vocês. Mas, o que eu faria? E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas eu queria linkar com um próximo tópico. Ah, eu só ia dar um exemplo que eu li, gente, Mulherzinhas em espanhol. Por quê? Meu Deus. Por quê? Porque eu tava lá na Espanha, eu queria comprar um livro em espanhol. Falei, vou começar a ler. Mas às vezes me dá uma bugada no cérebro, porque todos os nomes são em inglês, todos os lugares. E aí eu ficava tipo assim, como que eu pronuncio isso? Em inglês, em espanhol, em português? Nossa, que falso. Sabe? Tipo, cria uma confusão a mais, que às vezes não tinha necessidade. Exato, exatamente. E aí eu tava pensando sobre isso, né? E aí já linko com o próximo tópico. Quando eu tô falando desse livro do Gabriel Garcia Marques em inglês, o que eu faria? Essa é uma história que eu não conheço. Eu nunca li esse livro em português, nunca li em espanhol, claramente. E não sei muito sobre a história, não tenho conhecimento, nunca ouvi ninguém falar sobre. Então, o que eu faria no caso de estar decidida a ler esse livro em inglês? Eu pesquisaria resenhas dele, primeiro, em português, pra entender a história, pra entender o contexto, os personagens. Em português, eu já tenho muita dificuldade com histórias que tem muitos personagens e muitos nomes diferentes, porque eu até assimilar quem que é quem me vai um tempo, né? É uma questão minha. E aí, depois, o que eu faria? Tentaria procurar uma resenha em espanhol, tipo, pra entender o que o autor realmente quis dizer, sabe? Sim. O raciocínio da língua, porque é o que a gente tava falando, né? Uma tradução, ela é necessariamente uma tradução do raciocínio daquela pessoa que escreveu / traduziu. Então isso muda muito. E nem sempre traduzir ao pé da letra vai funcionar. Exatamente, exatamente. Por isso que existem traduções boas e traduções ruins, né? Porque se você fazer uma tradução literal, tipo, a obra-prima daquele autor escafedeu-se, assim, né? e aí, por fim, eu acho que eu leria uma resenha em inglês pra entender como aquelas palavras que eu aprendi, né, foram traduzidas pro inglês. Como que o autor, ele então interpretou todas aquelas coisas que ele leu, espero que na língua original para traduzir. Então, eu coletaria o máximo de informações que eu conseguisse antes de iniciar a leitura. Nossa, toda hora eu fico assim, pensando que eu vou falar, mas chega na minha hora de falar, eu esqueço completamente. É que a gente não fez roteiro, gente. Então, a gente tá só conversando aqui com com vocês. Mas eu acho que é importante ter também em mente, quando você for... eu quero ler em inglês, quero ler em espanhol, seja lá qual língua você quer ler, você tem alguma familiaridade, é que se você tá começando a ler, tipo, é o primeiro livro que você vai ler naquele idioma, provavelmente não escolha, tipo assim, um livro que você quer que seja a experiência da sua vida. Corre o risco de ser altamente frustrante. Corre o risco de ser altamente frustrante. E provavelmente vai ser porque você vai ter, imagina, ficar parando pra pesquisar vocabulário. Então você tem que ter em sua mente que você tá lendo pra aprender e pra, sei lá, talvez num futuro, quando você já tiver mais, assim, familiarizado com a língua, mais... entendendo ou não, eu consigo pegar tudo pelo contexto, tudo. Aí sim você arrisca ler uma leitura mais prazerosa, ou que importe mais pra você, que seja mais importante, assim, que é o que você quer mesmo ler. Acho que tem que ter todo esse caminho talvez, antes, tipo, assim, ter clareza sobre o objetivo da leitura. Sim. Né? Então, se você é um aprendiz iniciante da língua, digamos assim, ter em mente que o seu objetivo com aquela leitura é o desenvolvimento na língua, né? Sim. E não necessariamente o prazer da leitura. Justamente porque se você tá começando a aprender aquele idioma, a sua leitura vai ser muito truncada, né? Então, vai ter alguma palavra que você vai ter que circular, você vai ter que abrir o dicionário, você vai ter que parar, você vai ter que reler, ler de novo, pesquisar alguma outra coisa. Você tem português? Eu faço isso, gente. Exato. Então, assim, agora, né?
você chegou até aqui, então você lembra dos pontos anteriores, minimamente, né? Agora, se é um livro, já tem familiaridade, é de um assunto que eu domino, já li essa história antes em português, é um livro de um gênero que eu me identifico. Bom, então talvez essa leitura tenha um potencial pra ser uma leitura prazerosa pra você, pra ser uma leitura em termos de experiência, né? Eu acho que é legal também, às vezes, você já conhecer pelo menos o autor. O autor, verdade. Né? Você já sabe como é que aquele autor desenvolve a história, como ele constrói os personagens, constrói todos os plots, assim. Talvez seja mais fácil. Mano, talvez você, sei lá, até ler comentários dos leitores na Amazon, sabe? Sim. Tipo, pesquisar o nome do livro lá na Amazon e ver o que as pessoas, como as pessoas avaliaram aquele livro, o que elas estão falando sobre aquilo. Se você não tiver paciência pra assistir uma resenha completa, né? Se você tem os Scooby, você usa Scooby, sempre vai ter resenha dos leitores lá pro que você quer ler. É bom, né? Você vê o raciocínio daquelas pessoas naquela língua que você vai... E o que elas tiveram, às vezes, dificuldade, né? Sim. Tipo, você já tem um spoiler do que você pode enfrentar. E, tipo, várias opiniões diferentes sobre possíveis dificuldades ou opiniões diversas, assim, que podem te preparar psicologicamente pra iniciar a leitura. Acho que você tava querendo... Você tinha falado de ouvir também. Né? Eu falei que eu já fiz muito isso. De tipo... Ou então eu já li o livro em português e aí mais pra frente, quando eu só quero, tipo, revisitar essa história, mas eu não quero me dar o trabalho de ler tudo de novo, eu falo, eu acho que eu vou ouvir em inglês. E aí eu coloco um audiobook em inglês. Mas a gente tava pensando que talvez possa te ajudar você colocar pra ouvir enquanto você tá lendo. Tipo, como se alguém tivesse lendo pra língua, você, coloca né? o audiobook na língua que você tá lendo. Já pensou como você coloca o audiobook em português em português, lendo em inglês. Acho que não vai funcionar. Não. Essa tradução simultânea vai dar um nó na sua cabeça. Mas se você coloca um audiobook em inglês, é mais fácil de achar, geralmente, do que eu uso em português, a não ser que o livro seja originariamente em português. Ou em espanhol, enfim. E vai lendo. Pode ser que te ajude. Enfim, faça esse teste. Não é uma dica muito certeira, mas pode ser que te ajude. Bom, acho que tudo que a gente compartilhou aqui, a gente, né, eu até pensei, será que dá pra gente fazer uma lista de livros, né, alguma coisa assim? E a gente chegou à conclusão de que é muito difícil fazer isso, justamente porque tudo que a gente conversou até agora é muito individual. É muito individual, sabe? Então, enfim, não vou retomar todos os tópicos, mas tudo isso depende muito dos seus gostos, das suas preferências, do seu nível de inglês, do tempo que você tem pra dedicar àquela leitura, né? Se você pode dedicar mais tempo e aí vai ter mais tempo pra, tipo, fazer pesquisas e pra se aprofundar na obra e pra consumir conhecimentos paralelos ao livro em si. É uma coisa. Agora você vai falar, tipo, não, eu preciso ler rápido e quero que seja uma experiência e já tem muito conhecimento da língua. Bom, aí a gente tá falando sobre outro cenário completamente diferente. Aí você pode dar umas dicas pra gente. Exato. Exatamente. E assim, gente, leiam, sabe? Arrisquem. Eu chamei a Liu pra gravar comigo porque eu sei que ela é uma entusiasta dos idiomas também. E agora eu estou na minha empreitada pra aprender francês. Entendeu? E eu tô aprendendo italiano. Aí, olha que Eu beleza. já tenho um livro em italiano, que eu ainda não li, mas eu pretendo ler. Eu preciso urgente passar num sebo, porque eu preciso comprar um livro francês. Eu não tenho um livro francês. Eu acho que não tenho. E justamente porque eu realmente acredito que a leitura ajuda muito na aprendizagem, tudo, sabe? Tipo, você começa a treinar a pronúncia, porque aí você pode pesquisar como as palavras são faladas, vocabulário, a construção sintática, né? A questão das frases, como a língua é estruturada. Enfim, gente, a leitura é um ótimo canal de aprendizagem de idioma, né? Eu gostaria de falar que você não precisa esperar ter proficiência numa língua pra começar a ler naquela língua, né? Tem muita gente que não lê literatura estrangeira porque fala que não tem conhecimento na língua suficiente. E eu te digo, como você vai adquirir conhecimento na língua suficiente pra ler se você não lê pra adquirir o conhecimento da língua? Sim. Então... E é por isso que tem os níveis também, né? Exato. Você não precisa chegar lendo um livro super complexo. Sabe o que eu lembrei? Que na época que eu fazia inglês, na biblioteca da escola, eu descobri que tem muitas adaptações de níveis da mesma obra. Então, tipo assim, a mesma obra, uma editora específica lança, tipo, a edição
nível A1, nível B1, nível C1, sabe? E aí eles eles tiram a informação, tiram a informação, tipo, diminuem consideravelmente o tamanho, mudam as palavras, né? Não é, nesses casos não seria uma tradução da obra, seria uma adaptação, né? Mas eu acho que pode ser uma estratégia legal. Língua que pode, né? E aí, inclusive, você pode ir fazendo a escalada dos livros, né? Então, começa, lê o mesmo livro, né? A mesma adaptação, só que diferentes níveis. Mudando os níveis. Então, acho que é uma coisa legal, assim, sabe, gente? Arrisquem-se. Leiam no português, leiam no inglês, leiam no francês, leiam sem entender nada, leiam entendendo tudo, sabe? Acho que é sobre aceitar também quando você não vai entender tudo. Sim, às vezes você só vai ler e falar assim, tá tudo bem se eu não entender completamente 100% todas as minúcias, entendeu? Depois eu leio de novo mais pra frente, quando eu tiver, né?Sim. Já mais experiência, ou então leio em português. Eu tenho muito. Gente, eu sou assim com os livros do C.S. Lewis, vocês já cansaram de ver? Eu leio em português e eu não entendo 100%. E eu falo, eu vou ler de novo algum dia na minha vida, entendeu? E aí eu vou entender mais. E é isso. Mas enfim, não se cobre muito também, sabe? Não fique frustrado se você não estiver entendendo muita coisa. Tipo, aproveita a experiência o quanto você puder. E tipo, aproveita que talvez tudo bem, a habilidade de ouvir também, mas a leitura é uma das poucas habilidades que você pode desenvolver solo mesmo, assim, de tipo ir no seu tempo. Então a leitura você para, você vai mais rápido, você vai mais devagar, você lê uma palavra, você lê uma frase, você descansa, você pesquisa. Agora, tipo, isso não é a mesma coisa pra quando você tá falando, ou pra quando você, enfim, tá escutando, não tem como parar, enfim, tem como parar, enfim, mexer na velocidade, mas tô falando que a leitura tem muitas vantagens em termos de aprendizagem, sabe? E em termos de gramática, tipo assim, eu acho que é a melhor maneira de ver como as palavras são escritas, gente. Eu sou uma pessoa extremamente visual, então muitas vezes, quando eu tava morando fora, eu não conseguia entender o que as pessoas falavam, porque gravar o que as pessoas falavam, principalmente nomes, porque eu não sabia a forma que era escrita. Então eu não conseguia fixar o nome da pessoa, porque eu não conseguia visualizar na minha cabeça o jeito que era escrito. E às vezes quando ela gravava o celular dela no meu celular e eu conseguia ler o nome dela, eu tipo, agora faz sentido, entendi. Sabe? Então, gente, fica aqui o nosso incentivo, o nosso apoio pra você engajar e engrenar na literatura estrangeira. Conta aqui pra gente se você é um leitor de outras línguas, né? De livros em outras línguas. Se você pretende ser, se você viu esse vídeo e ficou com vontade. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, contando um pouco mais sobre o seu caso e pedir indicações, talvez a gente possa te ajudar. E, sei lá, conta o primeiro livro que você leu na língua estrangeira. Ou se você tem, às vezes você tá assistindo, você já tem uma boa experiência nisso, você tem dicas pra passar pra gente e pras outras pessoas dos comentários. Olha aí. Pode deixar aqui embaixo. É verdade, porque nós somos meras aprendizes também, gente. É isso. Não tem como a gente acabar com o nosso bordão, né? Mas será que algum livro de um idioma estrangeiro é digno da sua cabeceira? Tchau!